Fala seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Mbappé. Pois é, o Mbappé avisou ao Paris Saint-Germain que não vai acionar a cláusula de renovação automática por mais uma temporada. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Mbappé, na última renovação de contrato com o PSG, tem um contrato só até o fim desta próxima temporada, até o meio de 2024. Ou seja, na próxima janela de transferências de verão do futebol europeu, não essa que vai acontecer agora, a outra, o Mbappé sairia de graça do PSG, tá certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Mbappé deu um golpe, deu uma volta no PSG. E o PSG está surpreso com a postura do Mbappé. Mas para isso a gente tem que recapitular por que isso aconteceu, como isso aconteceu, que circunstâncias isso aconteceu. Bom, cara, vamos voltar um pouco no passado para entender o contexto de tudo que dessa história toda, né? Entenda toda a história. Bom, o Mbappé teve todo aquele imbróglio de renovação com o PSG, como a gente lembra. O Mbappé estava em fim de contrato com o PSG daquela oportunidade. Veio aquela oferta em janeiro do Real Madrid para tentar contratar o Mbappé por 200 milhões de euros. Lembra que o PSG sequer respondeu. E aí, tentando renovar com o Mbappé a todo custo, prometeu mundos e fundos ao Mbappé. E isso é verdade, gente, não esconde. Né? Por mais que eles falem, não, isso não aconteceu, eu sou apenas um jogador. Não oferecemos nada demais. Ofereceu muitas garantias e muito dinheiro para o Mbappé e muitas regalias para o Mbappé também. E o Mbappé escolheu por renovar o contrato, teve aquela festa toda, e eu não tô entrando nem no mérito do mérito esportivo aqui, porque ele jogou bola, tá? Ele se esforçou, ele correu, ele fez gols, ele tem números expressivos, nada disso tá entrando na conversa aqui. Já tá entrando na conversa de mercado, né? Então, teve todo aquele imbróglio, acabou renovando o contrato e naquele momento, o PSG deu poder supremo para o Mbappé. Não só dentro do clube, mas com relação ao contrato. Por quê? Quando você põe algum contrato, cláusula automática, você tem uma via de duas mãos. Tem a do lado do jogador e tem a do lado do clube. Como, por exemplo, o PSG fez isso com o Neymar. Com a via de duas mãos. O Neymar acionou a cláusula e renovou o contrato. Né, porque ele quis, então o PSG, como estava na outra ponta da via, não podia simplesmente negar. Com relação ao Mbappé, o PSG deu exclusividade ao Mbappé para determinar se queria continuar ou não. E o Mbappé, segundo o Fabrício Romano e o L'Équipe, né, disse que não pretende renovar, que pretende cumprir o contrato dele até o meio de 2024, que é o final da temporada europeia 23-24, e estar livre no mercado para negociar, para ir para onde ele quiser. Entendeu? Esse é o ponto. E aí, cara, o Fabrício Romano disse que o PSG ele ficou surpreso com a postura do Mbappé e que tem duas opções: ou renova o contrato novamente por mais tempo, ou será vendido, porque o PSG não vai permitir que o Mbappé saia de graça. O que isso quer dizer? Que neste momento, né, sem a renovação de um novo contrato, o Mbappé está no mercado para ser negociado. Essa é a realidade do momento. E o que me chama a atenção é a postura do PSG de estar surpreso com isso. O Mbappé sempre deixou claro que ele tinha o desejo de jogar no Real Madrid. Ele sempre deixou muito claro. Por mais que tenha tido uma animosidade entre as partes, entre o Mbappé e o Real Madrid, principalmente da parte do Real Madrid com o Mbappé e com a renovação dele com o PSG, né, com as falas do Florentino Pérez, etc., não era surpresa para ninguém que em determinado momento da carreira o Mbappé fosse escolher jogar pelo Real Madrid, ou outro clube, mas principalmente o Real Madrid. Pela idade, afinal o Mbappé tem 24 anos ainda, acabou de fazer 24 anos, então assim, ele ainda é muito jovem, e estar a caminho do Real Madrid, mesmo que saia de graça depois, tá tranquilo. O PSG, com a postura que ele teve, dando todas essas regalias pro Mbappé, acabou fazendo o quê? A própria diretoria do PSG acabou jogando contra o próprio time. Porque essas regalias do Mbappé acabaram incomodando o elenco do PSG. Principalmente o setor com Neymar, Messi, Sérgio Ramos, né, Marquinhos, que cara, querendo ou não, por mais que o Mbappé fosse o principal jogador do time, a gente tem que levar isso em consideração. Realmente, o Mbappé era o principal jogador do PSG em números absolutos, né? Por mais que
em termos de grandeza, ele não fosse maior que o Messi, a gente sabe disso, mas em números absolutos ele era o principal jogador. E o PSG, entendendo que ele era o mais novo e mais promissor, deu essas regalias para ele, só que acabou quebrando um elo que tinha dentro do próprio clube para poder renovar com o Mbappé. Então a escolha de renovação com tantas regalias acabou dando um poder para o Mbappé dentro do vestiário, que acabou criando um atrito no elenco, que acabou dificultando mais uma vez a temporada. E o que me parece, analisando de fora, é que toda vez que o PSG tem um caminho a escolher para poder ter um time coeso, um time certinho, tudo arrumadinho, o PSG escolhe o pior caminho possível, que é esse das regalias, né? É esse olhar para estrelas e para sempre querer colocar a grande estrela, uma grande estrela em evidência, jogando contra o próprio patrimônio, né? Não tô surpreso com a postura do Mbappé, isso aqui já era esperado, a gente já falava aqui em outros vídeos, né? Cara, mesmo que ele cumpra o contrato todo, daqui 3 anos ele tá livre do contrato, ele vai para onde ele quiser, grátis, novo, né? Provavelmente ídolo do clube e podendo escrever uma outra história em outro. Eu não sei até que momento que o PSG resolveu ficar... Nossa, que surpresa o Mbappé agir assim com a gente. Em que mundo? Em que mundo? De verdade. Um jogador com todas as possibilidades à sua frente vai escolher o PSG a outro clube. Seja o Real Madrid, o Liverpool, o Bayern de Munique, o Manchester United, a Juventus, sabe? A Inter de Milão, o Milan. Que outro jogador tendo as mesmas possibilidades, digamos que é o mesmo valor, que jogador vai escolher o PSG que não seja apenas o lado financeiro? O PSG precisa escrever a sua história internacional, desde que esteja sempre na disputa, aquela coisa toda, né? Que é o que está acontecendo. Mas precisa escrever a sua história internacional, se sacramentar como um dos gigantes do futebol europeu, como o Manchester City está fazendo, um clube tão rico quanto, sabe? Para que as pessoas escolham jogar pelo clube. Porque enquanto isso não acontecer, sempre que tiver um valor parecido, a tendência é que o jogador escolha o maior time. Então, assim, o PSG deu muitas regalias financeiras e poderes dentro do clube pro Mbappé, e ele escolheu por um período. É lógico que na hora que tiver que escolher, mesmo o desejo, ele vai escolher o clube que ele sempre quis defender, que é o Real Madrid, cara. Então não faz muito sentido essa postura do PSG. Bom, o Fabrício Romano também informa que o PSG vem para vender o Mbappé, quer um valor por volta de 185 milhões de euros, que foi mais ou menos que o PSG gastou para contratá-lo, né? É lógico que o PSG não precisa de dinheiro, não precisa, mas assim, a gente está falando de um grande ativo, de um jogador muito importante, foi artilheiro da última Copa do Mundo, já ganhou outra Copa, no PSG ele é multicampeão dos campeonatos nacionais, entendeu? Ele é um grande jogador, ele é um grande craque, é um grande nome do futebol e é um dos caras dessa próxima geração que tá chegando aí, com justamente Mbappé, Haaland, Vinícius Júnior, etc. O Mbappé é um dos principais nomes, se não for o principal, o cara que tá mais em evidência há mais tempo. Então, colocando isso na balança, obviamente você quer receber também para poder reinvestir no clube, tendo a folha mais livre para poder fazer outro time. Mas você perde muito do aspecto de impacto de mercado. Mas a gente tem que levar em consideração também, mesmo você perdendo esse aspecto de impacto de mercado, você ganha outro aspecto que você pode ganhar, que é o esportivo. Qual o impacto de mercado, né, com grandes nomes, grandes craques, o Manchester City teve desde que foi comprado pelo Sheikh Mansour? Não estou dizendo que não teve grandes jogadores. Teve e tem. Só que assim, impacto de mercado, tipo, oh, nossa, que grande contratação, vai vender um monte de camisa. Não, foi construindo um legado, né? Ganhando títulos importantes com grandes jogadores, mas sem esse grande hype. Olha, contratou o Messi, olha, contratou o Cristiano Ronaldo. Esse nível de contratação. Veio agora o Haaland, que é, querendo ou não, tem a parte esportiva e tem a parte de mercado também, que tem esse impacto. Mas assim, De Bruyne, Agüero, Davi Silva, Bernardo Silva, todos esses jogadores que foram fazendo parte do projeto do Manchester City, eles não têm esse impacto todo. Em nenhum momento teve esse impacto como o PSG teve. Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, sabe? Messi. Olha a diferença de impacto de anúncio de jogadores. Aí você pega, bota, equipara os dois trabalhos e vê qual que saiu melhor. Então assim, construindo um legado dentro da Premier League, que também é mais forte, o Manchester City agora ele tem
muito mais atrativos para um jogador do que o PSG tem. Mesmo tendo essa diferença de impacto de mercado para anunciar jogadores. Entende? São posturas diferentes com um dinheiro parecido. Então o PSG escolheu um caminho diferente do City e o City colheu frutos melhores do que o PSG. Enfim, quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.